presidente. Senadora Elisiane. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais colegas e cumprimentar a servidora Regina. Eu inicio com a senhora, dona Regina, perguntando para a senhora me responder as perguntas que o senador Fernando Bezerra fez, não é? Quando ele perguntou sobre o atraso na entrega da Covaxin, se a senhora havia feito o comunicado, e a senhora disse que sim, mas eu queria saber qual foi a resposta que foi dada pela Covaxin acerca do atraso nessas entregas. Eles justificaram o atraso em razão do não atendimento à Anvisa quanto ao pedido de importação. A senhora lembra o período, a data, mais ou menos? Eu acho que foi dia 31, se eu não me engano. De março. Isso, de março. O outro questionamento eu não peguei muito bem, não sei se estou errada, mas parece-me que ele fez uma pergunta sobre essa prática de pagamento de uma terceira empresa que não constava de fato no contrato. E aí a senhora respondeu que em situações como essas não foi nesse sentido? Nunca ocorreu esse tipo Nunca de ocorreu. situação. Se ocorresse, o comunicado seria feito ao departamento logístico, é isso? Isso, para averiguar a legalidade do fato. Mas nessa situação específica, a senhora fez esse comunicado? Não cheguei a fazer esse comunicado. Por quê? Quando a empresa encaminhou a declaração, logo em seguida, a divisão de importação fez o e-mail descrevendo o checklist da análise feita na invoice. Nesse checklist, ele não constava a questão da empresa Madison. Ou seja, ele fez a anulação na reta final, que era exatamente o pagamento antecipado. Nesse período entre essa anulação desse pagamento antecipado, que estava na invoice, que seria o pagamento para a Médici, até o seu conhecimento, ou melhor, a senhora não teve conhecimento até esse cancelamento ocorrer, é isso? Eu não entendi a sua pergunta, senadora. A pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: a senhora não teve informações do pagamento do valor de antecipação de 45 milhões para a Madison? Não tive conhecimento dessa invoice com pagamento antecipado. Em nenhum momento a senhora teve esse conhecimento dessa informação? A invoice foi copiada para mim, mas eu não fiz essa análise, porque a análise não cabe a mim, cabe ao divisão de importação. Mas a senhora nem chegou a analisar, a senhora teve conhecimento e mesmo assim não fez análise, Não cheguei a analisar porque não compete a mim. E a senhora não teve conhecimento, então, de uma terceira empresa que seria feito o pagamento mesmo não estando no contrato? Tive conhecimento, não que seria feito o pagamento. A colocação da empresa no e-mail foi acerca da importação, das questões de exportação. Eu não entendi. Agora, quem não entendeu fui eu. Me responda novamente o que estava no e-mail. A mensagem encaminhada pela empresa, ela é clara, no sentido quando ela fala o seguinte, que a Madison Biotech é agente comercial responsável pela confecção da licença de importação e possui o mesmo quadro societário encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech. Dona Regina, deixa eu lhe fazer uma colocação aqui. A senhora é fiscal de contrato, né? A senhora, como fiscal de contrato, a senhora acompanha toda a execução do contrato, ou seja, a senhora lê o contrato, a senhora tem acesso a essas informações, a senhora tem conhecimento das invoices, ou seja, a senhora é a fiscal é aquela que olha o documento, checa, enfim, é elementar aqui o que eu estou dizendo. A senhora, mesmo assim, a senhora não teve conhecimento, a senhora não leu isso, a senhora não viu isso? Vi. E mas é de competência da divisão de importação fazer essa análise. E por que a senhora não informou, por que a senhora não denunciou esse fato? É uma das competências na administração pública do servidor. Constatada uma irregularidade, uma inconformidade, ele tem que informar a sua autoridade imediata superior. No checklist apresentado pela divisão de importação, ele deveria ter colocado esse item para análise. Este item não me foi questionado. E mesmo assim a senhora não teve nenhuma atitude para ser feita, dona Regina? Nesse momento, não. Dona Regina, veja bem, deixa eu fazer aqui uma pergunta básica. Se a sua função fosse eliminada da administração pública, a senhora acha que ia fazer alguma falta?
Porque, assim, na verdade, tudo que a gente pergunta, a senhora passa para outra pessoa, sabe? Não é de sua responsabilidade, é do chefe de importação, é da logística. Então, assim, parece que esse modus operandi da administração pública, ela é muito confusa, entendeu? Você não consegue ter um princípio que é essencial da administração pública e que consta na nossa Constituição, que é a eficiência. Então, você tem um monte de função ali que ela se sobrepõe, um passa a responsabilidade para o outro. A gente não consegue chegar, porque, inclusive, nesse sentido, presidente, eu quero solicitar a Vossa Excelência que a gente faça uma cariação entre a fala da dona Regina e a fala, por exemplo, do Ricardo Miranda, porque ele diz que a responsabilidade era sua, como fiscal de contrato. Aí a gente recebe da senhora, não é a sua responsabilidade, é do chefe da importação ou chefe de logística, enfim. Está muito complicado, sabe, a gente poder ter realmente essas informações de forma mais concretas. A senhora não concorda com isso? Não, não concordo, senhora. A senhora acha que está eficiente essa forma de condução? É uma questão de competência. Ele tinha competência nesse momento de fazer a avaliação e apontar as divergências do documento. Mas, dona Regina, a senhora teve conhecimento e a senhora não informou ele. A senhora acabou de dizer que a senhora não informou. Mas é uma questão... se a senhora é servidora, pega um contrato e a sua responsabilidade é olhar e ver toda a execução do contrato e a senhora vê uma inconformidade e a senhora não anuncia, não informa, denuncia, a senhora está tendo uma responsabilidade compartilhada, dona Regina. A competência de avaliação da invoice é do Departamento de Importação. A invoice, só um minutinho. Senadora Elisiane, é porque eu não entendo bem, mas eu queria uma informação sua. A senhora analisa o contrato todo ou só parte do contrato? O contrato todo. O pagamento está no contrato que a senhora tem que avaliar? As cláusulas de pagamento constam no contrato. E o invoice não é o pagamento? O invoice é o documento de remessa da vacina. Essas invoices, que são exatamente os documentos, a senhora em nenhum momento chegou a ver. Cheguei a ver. Que eu não consigo... Pois essa senhora viu, a senhora não viu que tinha alguma coisa errada? Eu não identifiquei inconformidade, a não ser aquilo que ele colocou como inconformidade. A senhora não viu inconformidade nas várias invoices que foram alteradas, inclusive? As inconformidades que foram apontadas pela divisão de importação, que foram corrigidas no último documento. Essas inconformidades eu acompanhei. A senhora só acompanhou o último, então, que a senhora quer dizer? Os anteriores a senhora não viu? A primeira... Quem fez a reclamação, então? O técnico da divisão de importação se reportou à empresa. A senhora não teve nenhum tipo de participação nessas correções? Não, senhora. A senhora não se sente, então, com responsabilidade compartilhada acerca dessas inconformidades? Não, porque aí existe uma divisão de competência. A senhora chegou a acompanhar pela imprensa e a senhora teve conhecimento do documento dessas invoices? Porque nós obtivemos agora aqui uma exposição da colega Simone Tebet, que ela demonstrou aí a possibilidade de fraude nos documentos, não é? Na verdade, é uma denúncia muito grave. A gente, inclusive, vai fazer a perícia documental para entender, de fato, se houve alguma fraude. A senhora teve conhecimento dessas invoices? A senhora acha que pode ter havido alguma alteração? A senhora afirma categoricamente que não houve nenhum tipo de fraude desses documentos? Eu não afirmo nada em relação à fraude. A senhora não afirma? Eu não afirmo, porque eu não fiz essa avaliação do documento. Nessas várias, a senhora é a fiscal de contrato das principais vacinas no Brasil, né? A gente vai fazer aqui um levantamento, por exemplo, pega todas elas. A gente pega a Pfizer, por exemplo, 330 dias, a Covaxin 97 dias, a Janssen 184 dias. Nessa fase pré-executiva, pré-contratual, que a senhora só pega nesse segundo momento, a gente vê um tempo muito grande de todas as demais vacinas. Quando chega, por exemplo, ou melhor, especificamente um tempo muito grande no caso da Pfizer. Já no caso da Covaxin, 97 dias. Nessa sua fase, por exemplo, de avaliação, de execução contratual, houve alguma alteração, houve alguma diferença, digamos assim, de prazo
atraso de uma vacina para as demais vacinas, que a senhora é responsável por elas? Você fala na fase pré-contratual? Não, na pré-contratual, a senhora disse que a senhora não tem responsabilidade. Não estou falando desse período. Eu estou falando a partir desse momento que a senhora pegou como fiscal de contrato. Elas tiveram prazos diferenciados, o tempo de execução foi diferenciado entre a Covaxin, por exemplo, e em relação às demais vacinas? Cada contrato tem a sua especificidade, em relação ao cronograma, de acordo com a disponibilidade da empresa. Então, a senhora acha que não teve nenhum tratamento diferenciado? Não. Não houve cada contrato é um contrato diferente. Não houve uma celeridade aí, seletiva, digamos assim, em relação à Covaxin? Não identifiquei celeridade. Dona Regina, a senhora, o que me parece, a informação que eu tenho, a senhora não tem aqui na CPI nenhuma quebra de sigilo telefônico, por exemplo, e telemático. Então, portanto, é muito fácil a gente ter a constatação de algumas perguntas que a gente faz. Eu percebi que a senhora fez, desde o início que a senhora chegou aqui, um certo assim, malabarismo para não citar, para não fazer referência, por exemplo, ao Ricardo Barros. A senhora nunca recebeu nenhuma ligação dele? Eu discordo da senhora, nunca recebi ligação. A senhora nunca conversou com ele? Eu não fiz malabarismo para não citar o nome do deputado Ricardo Barros. A senhora nunca conversou com ele? Nunca conversei. Nunca viu Ricardo Barros? Ele é uma figura pública. Não, eu quero saber pessoalmente, presencialmente. Nunca estive com ele pessoalmente. Nunca participou de nenhuma reunião com ele? Nunca. As suas conversas com o Maximiano, por exemplo, eram frequentes? Ele ligava com frequência? Eu nunca conversei com esse senhor. Ele nunca ligou também para a senhora? Não, senhora. Nenhum representante de uma outra vacina, por exemplo, ligou para a senhora? Representante? Ou algum responsável por alguma outra empresa das vacinas? Porque eu sou fiscal de contrato, eu tenho que falar com os representantes das empresas. Mas da Covaxin, a senhora não falou? Eu falei com a senhora Emanuela e com o senhor Túlio, são os representantes. Com o Emanuela e com o Túlio. Com o Maximiano, por exemplo, a senhora não falou? Não, senhora. Muito obrigada. Presidente, eu quero finalizar deixando aqui para todos nós, na verdade, uma reflexão da responsabilidade dos profissionais, né, dentro da administração pública e, ao mesmo tempo, também as definições específicas de cada um. Ou a gente estabelece clareza, presidente, ou a gente não vai conseguir fazer nenhuma investigação, porque um passa para o outro, um diz que não tem responsabilidade, é o outro que tem responsabilidade, e, ao final, a gente acaba realmente não chegando àqueles que tiveram uma ação e que agiram, não é, infelizmente, para que a gente não tivesse um volume maior de vacinas no Brasil. E finalizar dizendo aqui ao líder, Fernando Bezerra, que quando ele fala, por exemplo, do volume de vacinas que nós temos hoje no Brasil, é bom lembrar que em algum momento da história do mundo nós teremos, se Deus quiser, todos os humanos vacinados em relação à Covid-19. A questão não é termos todos vacinados, mas quando teremos. Então, nós tivemos 525.229 pessoas até ontem que não foram alcançadas pela imunização porque a vacina não chegou até elas. Ou a gente é ágil para vacinar a população brasileira, ou esses números, presidente, poderão chegar a 700 a 800 mil pessoas que, em nome de Jesus, não chegará. Mas nós aqui, enquanto CPI, também temos uma responsabilidade de evitar que a inoperância, que a ineficiência, que o negacionismo e que a corrupção, infelizmente, que está muito presente, a gente está vendo isso na investigação, pare neste governo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, não chegará. Mas, se depender do bezerro de ouro, com certeza nós não sairemos dessa crise. Eu só quero aqui fazer um questionamento à senhora, que eu não entendo mais nada. O que é fiscal de contrato? O que é ser fiscal de contrato, senhora Célia? A função do fiscal de contrato é fiscalizar a execução, acompanhar a entrega em relação ao cronograma, se está dentro do cumprimento do cronograma, autuar por meio de notificação à empresa, informando do atraso, e sugerir sanções. E quais foram as sanções que a senhora sugeriu à Precisa? No meu relatório, depois de descumprido... Seu relatório depois que a CPI foi aberta, correto? Não, o meu relatório tinha sido feito antes. Ele só assinou... Não. Eu só assinei depois porque eu estava de férias. Eu não poderia assinar antes.
Não, mas como é que a senhora faz um relatório e só faltava assinatura, a senhora sai de férias e não assina? Porque um relatório feito por mim, eu assino na hora que concluo. Senhor senador, eu estava aguardando a resposta da empresa ao último ofício encaminhado acerca da previsão de entrega. Quer dizer que se a senhora sair de férias, e se depender da senhora, pode morrer milhares de pessoas no Brasil, porque depende de uma assinatura sua. Não é questão dependendo de de uma assinatura, sim. Eu estava aguardando a resposta da empresa acerca do último ofício, que foi a expectativa de cumprimento do contrato. Senhora Regina, a sua função é uma função muito importante, mesmo porque estava se tratando de salvar vidas. E aí, a celeridade que foi feito para a compra da Covaxin não foi feita para as outras vacinas. E é uma coisa interessante. A senhora, como fiscal de contrato, sabendo da necessidade que o Brasil estava precisando de vacina, a senhora tira férias. A senhora tira férias e deixa o parecer ali, esperando a senhora voltar para assinar, senhora. Eu estava aguardando a manifestação da empresa, senhor senador. E eles só encaminharam no dia 11. Pois é, e coincidentemente, essa manifestação só vem após a gente descobrir o que estava acontecendo com a Covaxin. Infelizmente, senhora Regina Célia, eu tenho percebido aqui que para algumas perguntas a senhora tem uma boa memória, a senhora lembra datas, horário, mês. Para outras perguntas feitas à senhora, às vezes a senhora tem dificuldade de se lembrar de datas, horário, mês. Eu não faço nenhum prejulgamento, mas creio que a sua chegada hoje aqui poderia ter dado uma contribuição muito grande à CPI, porque eu não acredito que a senhora seja a responsável direta da compra da Covaxin. Não acredito. Não é a senhora que tratou de preço, não é a senhora que tratou de... Isso veio já do contrato e a senhora só era fiscal desse contrato. Em termos do contrato, não foi feito pela senhora. Os termos de contrato foram assinados por outras pessoas. Mas a senhora, como fiscal do contrato, era uma peça-chave para que o Brasil pudesse adquirir vacina nesse momento que nós estamos precisando.